Olá a todos e bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje vamos mergulhar num tema que, tenho certeza, vai dar o que falar. É verdade. Vamos falar de inteligência artificial, Uhum. mas mais especificamente de como os portugueses olham para a AI quando o assunto são os seus dados. É um tema cada vez mais relevante. Sem dúvida. Uhum. E temos aqui um estudo Intrum que nos dá imensa informação para explorar. É verdade, um estudo super interessante que nos dá uma visão bem clara de como os portugueses se sentem em relação a esta crescente presença da inteligência artificial nas nossas vidas. Exatamente. E o que me fascinou logo à partida foi ver que 67% dos portugueses, imaginem, 67%, dizem-se preocupados com a gestão dos seus dados pessoais por AI. É um número considerável. É muito alto. Hum. E se compararmos com a média europeia, que é de 52%, vemos logo que há aqui qualquer coisa, não é? Que os portugueses estão, de facto, mais receosos. Sim, é verdade. Há aqui, sem dúvida, uma maior sensibilidade, diria eu, à questão da IA. E isso nota-se em vários aspectos. Por exemplo, o estudo mostra também que 55% dos portugueses sentem falta da empatia humana em decisões sensíveis. E isso é compreensível, não é? Há certas coisas que mexem connosco a um nível mais pessoal e queremos mesmo sentir que há ali alguém, um humano, a entender a nossa situação. Claro. Imaginemos, por exemplo, um pedido de crédito. Não é a mesma coisa ser avaliado por um algoritmo frio e impessoal do que por alguém que pode perceber as nossas circunstâncias, as nossas dificuldades e tomar uma decisão mais justa, tendo tudo em conta. Exato. Mas o que eu achei engraçado, e já agora aproveito para partilhar aqui convosco, é que apesar destas preocupações, os portugueses também reconhecem as vantagens da IA, nomeadamente quando se trata de simplificar processos. É verdade, o estudo mostra isso mesmo. Meia dos portugueses, imaginem, metade, aceitam que a IA trate de pagamentos por eles, desde que isso, claro, torne o processo mais rápido e fácil. Sim, a conveniência, a rapidez, a facilidade são fatores que pesam muito na nossa sociedade, que vive a correr, constantemente a correr. E a IA pode, de facto, ajudar nesse aspecto. Sem dúvida. Mas voltando à questão da desconfiança, o que te parece que estará na sua origem? O que é que leva os portugueses a serem mais cépticos em relação à IA do que os outros europeus? Olha, eu acho que há aqui vários fatores em jogo. Por um lado, a questão da transparência ou da falta dela. As pessoas não sabem muito bem como é que os algoritmos funcionam, quais os critérios que usam para tomar decisões, e isso gera desconfiança. Faz sentido. Lembro-me daquela vez que um algoritmo de recomendação musical me sugeriu um artista que eu detesto só porque eu tinha ouvido uma vez uma música parecida. Fiquei logo a pensar, mas como é que esta coisa funciona? E se for assim, para coisas mais sérias, como um crédito à habitação ou um seguro de saúde, assusta um bocado, não é? Isso é, pois é, e esse medo de que erros automáticos tenham consequências graves, nomeadamente em áreas como as finanças, está bem presente no estudo. Sim, sem dúvida. E o estudo também fala da questão da flexibilidade ou da falta dela, né? As pessoas sentem que o algoritmo não consegue compreender a sua situação específica, as suas necessidades particulares, como um humano faria. É verdade. E essa falta de flexibilidade é uma das principais preocupações, principalmente para gerações mais velhas, como a geração X e os boomers, que cresceram habituados a um contacto mais humano, mais pessoal. E que, por outro lado, também são as gerações que talvez estejam menos familiarizadas com as tecnologias, não é? Exato. Já a geração Z, por exemplo, parece ser mais otimista em relação ao potencial da IA, nomeadamente para reduzir o preconceito. Sim, o estudo menciona isso mesmo. Os mais jovens parecem acreditar que a IA pode, de facto, ajudar a criar uma sociedade mais justa e igualitária. E isso é interessante, porque mostra que há diferentes perspectivas e expectativas em relação à IA, consoante a geração, a experiência de vida, a familiaridade com a tecnologia. Sem dúvida. Mas a questão que se coloca agora é como é que podemos construir confiança na IA, especialmente em Portugal, onde essa desconfiança é mais acentuada. Olha o que o estudo sugere. O estudo aponta algumas soluções interessantes, por exemplo, a necessidade de algoritmos mais transparentes. Ou seja, as pessoas têm acesso à informação sobre como os algoritmos funcionam, os dados que usam, os critérios de decisão. Exatamente. Imaginemos, por exemplo, receber um e-mail do banco a explicar por que o nosso pedido de crédito foi recusado, com base nos dados analisados pelo algoritmo. Seria muito mais transparente do que receber apenas uma resposta negativa, sem qualquer justificação. Sem dúvida. A transparência é fundamental para construir confiança. E o estudo também sugere uma abordagem híbrida, não é? Sim. Combinar a IA com a intervenção humana em decisões cruciais. Por exemplo, a IA pode fazer a análise inicial dos dados de um pedido de crédito, mas a decisão final é tomada por um gestor, que tem em conta não só os números, mas também a situação específica do cliente. Ou seja, encontrar um equilíbrio entre a eficiência da IA e a empatia humana. Exatamente. E o estudo menciona alguns exemplos de empresas internacionais, principalmente na área financeira, que já estão a implementar este tipo de abordagem híbrida com sucesso.
podem servir de inspiração para as empresas portuguesas. Fantástico. E que nos leva à questão final, a questão que fica no ar para todos nós. Será que conseguimos, enquanto sociedade, encontrar esse equilíbrio? Esse ponto ideal em que a tecnologia nos facilita a vida, nos ajuda a ser mais eficientes e justos, mas sem perdermos a nossa humanidade, a nossa capacidade de empatia e compreensão? É a grande questão do nosso tempo, diria eu. E a resposta só o futuro dirá. Mas uma coisa é certa, temos de continuar a debater estas questões, a informar-nos, a questionar, para podermos tomar decisões conscientes e construir um futuro em que a tecnologia esteja ao serviço do bem comum. Concordo plenamente. E é por isso que esse tipo de conversas, esses deep dives, são tão importantes. Precisamos de falar sobre esses temas, de os trazer para a praça pública para podermos construir um futuro melhor. Para todos. E vocês, o que acham? Deixem os vossos comentários, partilhem as vossas opiniões, porque este é um tema que nos diz respeito a todos. Sem dúvida. E por hoje é tudo. Até a próxima. Até a próxima.